Então vamos lá. Modelos atômicos, são quantos? São 5, tá? Mas normalmente a gente nem fala do quinto, mas eu vou falar com vocês o quinto, tá? Mas são 5 modelos atômicos. Os 4 principais, inclusive esse cara aqui é o mais usado hoje em dia, mesmo ele não sendo o mais atual, tudo bem? Ele é o mais utilizado, mas ele não é o mais atual. Fechou? Bom, então antes de chegar nos principais, vamos ver onde tudo começou, há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Gente, John Dalton, em 1808, o que ele imaginou? Ele imaginou o seguinte: bom, ninguém falou de átomo até agora. A gente sabe que o átomo existe, mas ninguém falou nada sobre o átomo. Então ele sugeriu assim para a comunidade científica da época: olha, eu vou fazer algumas suposições a respeito do átomo. Então, a primeira suposição dele, ele falou o seguinte, ó: o átomo não tem carga elétrica. Então a gente vai colocar assim, ó, sem carga elétrica. O que isso quer dizer? Não existem cargas positivas nem negativas no átomo. Laranja, mas hoje em dia eu sei que próton é positivo e elétron é negativo. Igreja, a gente está em 1808, os caras nem sabiam o que era átomo. Quanto mais se existia próton, elétron, se próton era positivo, se elétron era negativo, tudo bem? Estava nos primórdios ainda, ok? Então o Dalton falou o seguinte, ó: eu acho que o átomo não tem carga elétrica. Por quê? Porque eu relo na matéria, ela não me dá choque. Praticamente isso, tá? Ele falou o seguinte: o átomo para ele também era uma esfera maciça. O que quer dizer maciça, Laranja? Maciça quer dizer o seguinte, ó, como se fosse o giz, ó. Vamos pegar um giz que a gente não usa, né? Senão o Gordo fica bravo comigo, ó. Se eu quebrar esse giz aqui, ó, pum, não é oco aqui dentro, ó. Tem massa do começo ao fim. Então o átomo era assim. O Dalton falou o seguinte, ó: se você partir o átomo ao meio, ele tem massa do começo ao fim. Não é uma esfera oca, é uma esfera maciça e ao mesmo tempo uma esfera homogênea, ó. Tem o mesmo aspecto visual do começo ao fim, tudo bem? Então, ó, além de ser uma esfera maciça, o Dalton falou o seguinte: é uma esfera homogênea. Então, é homogênea, tem o mesmo aspecto visual do começo ao fim. Outra coisa que ele falou, que eu acho muito legal, ele falou que o átomo era I. Lange, o que é isso? Ele travou na hora de falar? Não! I quer dizer o seguinte: os 3 Is, quem são os 3 Is para o Dalton? O átomo é indestrutível, você não consegue destruir o átomo. Isso é uma das poucas coisas que teoricamente vale até hoje, tudo bem? Eu não consigo destruir o átomo. Eles se reorganizam apenas para formar uma nova substância, tudo bem? Pensa assim, ó, quando você tem a molécula de água, ó, vou fazer um negócio bem aqui, ó, a formação da água, bem aqui no cantinho para você, ó. Ó como é que funciona a reação de formação de água. É importante vocês saberem essa reação, porque a gente vai ver reações mais para frente, né? Eu pego H2, reajo com O2 para formar H2O. Na seguinte proporção, 2 vezes essa aqui, 1 vez essa, para formar 2 águas. Então, o que o Dalton falou? O Dalton falou o seguinte, gente, ó: cada esfera, cada bolinha que eu estou fazendo representa um hidrogênio. Então, se eu fiz 2 bolinhas, seriam 2 hidrogênios. Só que isso se repete 2 vezes, não é? Então, ó, eu vou desenhar isso aqui 2 vezes. Pronto. Essas bolinhas que eu desenhei aqui representam o H2. Então, eu fiz 2 vezes H2. Tudo bem? Então, H2, 2 vezes. O O2 eu vou desenhar assim, ó. É uma única vez. Então, eu vou desenhar uma bolinha amarela, ó. Uma bolinha amarela aberta. Um pouquinho maior que o hidrogênio. Então, 2 bolinhas que representam esses 2 átomos de oxigênio que estão aqui. Então, quando esses 2 caras reagem, entram em contato, olha o que ele forma. Ele forma 2 Mickey. Como assim Mickey? Porque a molécula d'água parece um Mickey. Ó, uma bolinha, né, amarela representando o oxigênio, conectada a 2 hidrogênios, a 2 bolinhas pequenininhas. Por isso que a gente fala que representa o Mickey, ó. A bolinha d'água é um Mickey. Se você olhar ela no microscópio, ela lembra o Mickey, tudo bem? Só que isso quantas vezes? 2 vezes. Então, a gente vai repetir esse desenho. Pronto, uma maneira bem didática, essa é a reação de formação da água. Olha o que Dalton quis dizer com o primeiro I, indestrutível. Os átomos durante uma reação química não são destruídos, eles não somem, gente, eles se mantêm ali. O que eu tinha antes, eu continuo tendo depois. Eu provo para vocês, ó, eu tinha 4 bolinhas brancas antes, eu continuo tendo 4 bolinhas brancas depois. Eu tinha 2 bolinhas amarelas antes, continuo tendo 2 bolinhas depois. Esse é o jargão que você já usou no dia a dia, ou você já ouviu isso no dia a dia, que fala assim, ó: na natureza nada se destrói, tudo se
transforma. Gente, o Dalton quer morrer, quer dizer, morto ele já está, então ele quer morrer 2 vezes. E não foi isso que ele falou, não é na natureza que se destrói, tudo se transforma. O Dalton falou o seguinte, ó, os átomos durante as reações químicas não são destruídos, eles apenas se reorganizam para formarem novas. E o que o brasileiro fala? Na natureza nada se destrói, tudo se... Que a gente gosta de fazer merda e a gente é bom nisso, tudo bem? Mas o Dalton falou isso, tá bom? Deixa eu ver o que falaram aqui. Vermelho não dá para ver nada, prof, já troquei, José, é nóis. Tá, então, gente, ó, esse é o primeiro I. Os átomos não são destruídos, são indestrutíveis. O segundo I quer dizer imutável. Lange, o que é imutável? É um nome chique para falar que não sofre mutação. Gente, mas laranja, o átomo então é um mutante, faz parte dos X-Men? Não, na igreja. Imutável quer dizer que se o átomo nasce daquele jeito, ele vai continuar daquele jeito para todo sempre e eternamente. Isso não é válido mais hoje em dia, tá? Hoje em dia, 2024, não é válido mais, tá? Por quê? Porque todo átomo sofre radiação. Laranja, você falou uma asneira. Os átomos radioativos são só átomos com prótons acima de 92. A radiação, todo átomo sofre radiação, tudo bem? A diferença é que os átomos menores sofrem poucas radiações, a gente nem percebe, mas todo átomo sofre radiação. Mas átomo é imutável, não sofre transformação. Hoje em dia a gente sabe que sofre, tá? E o terceiro I, que é o mais importante, o átomo é indivisível. Então, a parte mais importante do modelo do titio Dalton é que o átomo é uma partícula indivisível. E é por isso que o nome chama átomo, né? Porque átomo do grego quer dizer... Ó, o que quer dizer átomo do grego? Olha que legal. A palavra átomo do grego, o A quer dizer não. A quer dizer não. E tomo, divisível. Ah, entendi, laranja. Então a palavra grega átomo quer dizer não divisível, isso? Algo que não é divisível, a gente troca por uma única palavra e chama do quê? Indivisível. Tudo bem? Pronto, gente. Esse é o modelo de Dalton. Não adianta a gente ficar falando um monte de coisa, por quê? Porque quando cai, gente, são coisas mais simples que caem. De átomo na prova, tá? O cara não quer saber se você manja todos os princípios do modelo de Dalton e tudo mais. Não, gente, tá? Então é suave. É só isso aqui, ó. Isso basta. Mas se eu quiser me aprofundar, aí você dá uma olhada nos slides, ou seja, no material que eu passei extra para vocês. Se você quiser se aprofundar, eu acho que não tem necessidade. Qual é o nome desse modelo? O Dalton deu um nome para esse modelo. Ele falou que o átomo, para ele, parecia uma bola de bilhar. Por quê? Porque tudo que ele definiu, tudo que ele sugeriu, parece-se como uma bola de bilhar. A bola de bilhar não dá choque, pode pegar lá na bola de sinuca, ela não vai te dar choque. Ela é maciça, ela é homogênea, tudo bem? E o átomo é redondinho. E isso vale até hoje, tá? Os átomos são redondinhos. A gente pode falar isso. Fechou? Pronto, gente. Esse é o modelo de Dalton. Alguma dúvida? Don't dúvidas? Ok. Anos depois, cerca de 90 anos depois, laranja, não são 90 anos, tá bom, vamos ser precisos? Então, 89 anos depois, o J.J. Thomson, o que ele estava estudando? Gente, ele estava estudando que alguns gases, então pensa assim, ó, o que o Thomson estava estudando? Olha só que legal, gente, alguns gases, quando você baixa a temperatura e baixa a pressão, então, ó, quando você altera a temperatura e pressão de alguns gases, eles conduzem corrente elétrica. Então, esse símbolo aqui, ó, acostume-se com esse símbolo que você vai ver na física, com o nosso lindo e maravilhoso pH. Toda vez que você tem uma letra I com uma seta em cima, isso quer dizer corrente elétrica, tanto na física quanto na química, tá? Então, olha só o que o Thomson estava fazendo, gente, só para você entender o contexto. O Thomson estava estudando que quando ele mexia na temperatura e pressão, principalmente quando ele baixava a temperatura e pressão de um gás, ele conduzia corrente elétrica. Então, ele estava fazendo esse tipo de estudo, com raios catódicos e tudo mais, tudo bem? Inclusive, os raios catódicos eram negativos, tá? Aí, sem querer querendo, olha o que o Thomson fez. Sem querer querendo, ele descobriu, isso que mudou tudo, gente. Ele descobriu partículas subatômicas. Laranja, como assim? Então, vamos lá. Nós precisamos entender o que é a palavra subatômica.
Então, não, o Thomson estava de boa lá estudando quando que um gás conduziu uma corrente elétrica e, sem querer, ele se deparou com partículas subatômicas. Primeiro, o que quer dizer essa miserável palavra sub? Gente, a palavra sub, eu sempre faço alusão àquela palavra chamada submarino. Onde fica o submarino? Cuidado, gente, submarino fica dentro do mar, não embaixo. Eu também falava errado, eu falava que era embaixo. Mas olha só, para o submarino ficar embaixo, a gente tinha que chamar Maomé, faz ele levantar o oceano, aí você coloca o submarino e deixa a água cair em cima. Isso é embaixo. Sub não quer dizer embaixo. Sub quer dizer dentro. Inclusive, na aula do Tony, pode ser que ele fale assim, ó, subcelular, quer dizer dentro da célula, tudo bem? Então, a palavra submarino quer dizer dentro do mar. Isso quer dizer o quê? Que a palavra subatômica, olha só, o Thomson descobriu algo dentro do átomo. Eita preula, o que aconteceu então? Exatamente, o Dalton se revirou no túmulo, porque ele falou assim, caceta, eu acabei de falar, ó, há 90 anos atrás, que o átomo era indivisível, nada tinha dentro do átomo, o átomo não tinha nada dentro dele. O Thomson falou, fera, desculpa, sem querer querendo eu descobri partículas dentro do átomo. Gente, eu sem querer querendo faço merda. O cara sem querer querendo ele descobriu um novo modelo atômico. Olha só o nível, né? Gente, ele descobriu partículas subatômicas e foram duas, inclusive. Ou seja, o que ele falou? Ele falou o seguinte, ó, quando você divide o átomo, você parte ele ao meio em duas partes. O átomo é divisível em duas partes. Uma parte positiva e uma parte negativa. Então ele falou o seguinte, ó, não copia o que eu vou fazer, tá? Se isso aqui fosse a bola de bilhar, o Thomson falou o seguinte, ô Dalton, o seu átomo tá errado, tá? Eu consigo dividir ele em duas partes, uma parte positiva e uma parte negativa. Mas não é desse jeito que eu fiz na lousa, tá? Então vamos ver o que é o modelo de Thomson. O Thomson sugeriu o seguinte, a parte positiva, foi ele que descobriu, gente. Ele dá o nome que ele quiser. Poderia ser Pedro, cadeira, luz, escuridão, poderia ser qualquer coisa. Mas ele chamou de nome bem facinho, que a gente já conhece. Ele chamou de prótons. Grave, P, letra P. P de prótons, P de positivo. Fechou? E a carga negativa, ele também poderia ter dado qualquer nome. Qualquer nome. Mas ele escolheu para a carga negativa o nome elétrons. Então, sim, gente. A partir do modelo de Thomson, ele descobriu prótons e elétrons. E ainda, uma outra coisa que eu quase nunca falei em nenhuma sala. Ele, gente, descobriu a relação massa-elétron. Tudo bem? Todo átomo tinha uma relação massa-elétron. Tá? Fechou? Vamos ver o que ele mudou, então, do modelo de Dalton? Vamos lá, ó. O Dalton falou que a esfera era maciça. Continua sendo maciça. Isso ele não mudou, ele falou, ó, é maciça. Não é oca, é maciça. Legal. Continua sendo homogênea. Suave, ele falou, suave. Continua sendo homogênea. Tranquilona. Mas agora vem as mudanças. O átomo agora possui carga elétrica. Tudo bem? Então, ó, a primeira mudança. Possui carga elétrica. E as cargas são bem definidas, uma positiva e outra negativa. Tudo bem? Por quê? Porque foi a partir de agora... vamos fazer um desenho assim, que é mais bonito, ó. A partir de agora, o átomo tem carga elétrica. Tudo bem? Fechou? Uma positiva e uma negativa. Ok? Deixou de ser uma partícula indivisível, tá, gente? A partir de agora, o átomo é uma partícula... Vou colocar um D bem grande aqui, vermelho. Vou pintar dentro de branco para facilitar quem está em casa. Por quê? Porque isso aqui, gente, foi um divisor de águas gigantesco. Todo mundo, inclusive o próprio nome diz que é uma partícula não divisível. Só que agora passou a ser uma partícula divisível, ok? Laranja, por que é usado o nome átomo até hoje? Ué, se desde a antiguidade, até antes de 1808, já falava-se átomo, resolveram deixar o nome como uma forma de homenagem. Assim como hoje os dinossauros são conhecidos como o quê? Dinossauros. Gente, sabe onde vem a palavra dinossauro? Também vem do grego, quer dizer lagarto gigante. Todos se parecem com lagarto? Não. E nem por isso trocaram o nome. Continua sendo o quê?
Dinossauro, o que voa é dinossauro, o que está na água lá é dinossauro, o que parece um lagarto, que é o T-Rex, é dinossauro. Então, não se muda como uma forma de homenagem, tá, gente? Seria estranho chamar, agora passa a ser tomou. Ia ser estranho falar tomou, né? Então, usa-se ainda a palavra átomo, tá bom? Como que se parece o modelo de Thomson? O modelo do Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, né? Foi isso que a gente falou, ó. Modelo da bola de bilhar. Legal. Vamos complementar aqui, ó. Modelo da bola de bilhar. Show. Esse era o modelo do titio Dalton. Como ficou conhecido o modelo do titio Thomson? Modelo do... É só no Brasil que acontece essas coisas, né? Enfim, vamos colocar o nome aqui que o brasileiro ama. Onde eu vou colocar? Vou apagar isso aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais para o lado, ó. Relação massa-elétron. Modelo, gente, do pudim com passas. Gente, já é estranho pudim com alguma coisa, né? Normalmente você faz pudim com ameixa. Normalmente. O normal é só, o real mesmo é só o pudim de leite condensado bonitinho. Mas a ameixa até que combina. Agora, já viu pudim com passa, gente? Quem faz pudim joga uva passas em cima do pudim? Pois é, o brasileiro chamou isso aqui de modelo do pudim com passas. Por quê? Tem uma explicação, mas eu não acho tão lógica, tá? Mas saiba que esse nome só vale no Brasil. Se você for em qualquer país, até na Argentina, que tá uma merda, se você for lá, o nome não é pudim com passas. Por quê? Porque esse não é o nome que o Thomson deu. O nome que o Thomson deu, gente, ele é mais para um panetone, já, tá? Parece com panetone. Mas aqui no Brasil ficou conhecido como pudim com passas, a gente usa errado até hoje. As provas cobram errado, então a gente vai continuar falando errado. Como é a cara do modelo de Thomson? Pensa que você está comendo um pudim. Toda a massa do pudim, ó, amarelo, né? A massa é meio amarelada, né? Aquela coisa doce lá por causa do leite condensado, tá? Toda a massa é como se fosse o prótons. Então pensa lá, você comendo pudim, você estaria comendo prótons, tá? E as uva passas que você joga aqui em cima do pudim seriam os seus elétrons. Esse é o modelo de Thomson, o pudim com passas. Então, quando você come o pudim com passas, o pudim seria o próton, as passas seriam os elétrons. Esse é o modelo de tio Thomson. E ele parou por aí. Por quê? Porque ele morreu depois. Naquela época vivia-se pouco, gente. Ó, anos depois, tio Rutherford. Tio Rutherford era legal. Por que ele era legal? Gente, o tio Rutherford era o menor aprendiz de Thomson. Como assim? Ele prestava serviço para Thomson. Atendia o telefone, respondia os grupos de WhatsApp lá, tudo. Fazia tudo para o Thomson nessa época. Mas tinha WhatsApp nessa época? Não, né, gente? Lógico que não, né? Então, o Rutherford era o estagiário de Thomson. Com a morte do seu mestre, em 1911, o Rutherford teve uma brilhante ideia. Ele falou, mano, o meu mestre revolucionou a comunidade científica e ele não estava nem se preocupando em descobrir um novo modelo atômico, só que sem querer ele conseguiu. E se eu focar os estudos, será que eu acho algo a mais? Ou será que tudo que o meu mestre descobriu basta? E foi aí que aconteceu o inesperado. Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel à época, tá? Eu também falava errado Nobel, tá, gente? Não é Nobel, tá? É Nobel. Hoje em dia, um prêmio Nobel está por volta de 2 milhões de dólares. Naquela época não valia tanto dinheiro, era mais o prestígio, tá? Você saía da plebe, passava a ser reconhecido na nobreza. Era outra pegada um prêmio Nobel naquela época, tudo bem? Além de investimentos para você continuar os seus estudos, tá? Hoje em dia não, hoje em dia vale grana. Grana preta ainda, grana de verdade. Grana boa. O Rutherford, gente, agora eu preciso que vocês decorem gatilhos. O que são gatilhos? São 4 palavrinhas que vão aparecer na prova que estão ligadas com o modelo de Rutherford. Porque quando você vê essas palavrinhas, você já pode responder Rutherford na hora. Tudo bem? Quais são as palavrinhas? Ouro, chumbo. Chumbo, o símbolo é Pb, já vai se acostumando, tá? Por mais que você tenha a tabela periódica, é bom você se acostumar com os mais conhecidos, né? Ouro, chumbo, polônio, vou fazer de laranja, e raios alfa. Essas são as 4 palavrinhas. Por que laranja? Porque tudo isso ele usou no seu experimento. Tudo isso ele juntou para fazer o modelo atômico que ele chegou, tudo bem? Lá no material que eu passei para vocês, gente, tem o desenho
bonitinho do experimento, se você quiser dar uma olhada. É bom você dar uma olhada no material que eu mandei também, tá? Ok? Mas você não precisa saber a fundo, só com isso aqui basta. Não, os quatro foram utilizados, mas o nome é ouro. Sei lá, tô lendo um exercício que ela fala assim, ó, um cientista fez um experimento usando lâmina de ouro. Mano, Rutherford, acabou. Ah, pode ser que venha o símbolo, pode ser que venha escrito. Pode ser os dois. Inclusive, vamos fazer uma paradinha, já que são 2 aulas, já passei um monte de coisa. Deixa eu dar uma olhada se tem algum exercício que a gente já pode brincar com essa parada do ouro aí. Vamos ver, só para vocês terem uma ideia, ó. Ah, polônio. É o material radioativo que ele usou. Que ele fala de Thomson, aqui de Dalton. Não é isso que eu queria. Não. Bohr, Rutherford. Aqui ele já fala o nome do Rutherford, né? Show. Mesmo assim, não. Não é o que eu quero ainda. Tem tanta coisa de modelo atômico, gente. Calma que a gente vai fazer exercício, tá? Pode ficar de boa. Não, não tem nenhum aqui. Todos eles trazem o nome do Rutherford, tá? Mas faremos exercício já já. Bom, o que Rutherford chegou quando ele fez o experimento usando essas coisas? Algumas conclusões importantes. Então essas eu vou elencar à lousa. Conclusões do seu experimento. Basicamente, 4 conclusões principais, tá? Primeira conclusão. Primeira parte importante. Descoberta do núcleo. Ninguém te fala de núcleo. Olha só, o Dalton falou que o átomo era indivisível, parecia uma bola de bilhar. O Thomson melhorou um pouquinho, falou que existiam prótons e elétrons, e aí o átomo passou a ser divisível. Agora, ninguém falou que o átomo tem uma região pequena chamada de núcleo. Por quê? Porque só foi possível com o experimento de Rutherford. Então, sim, ele descobriu o núcleo. Então, a partir desta data, a partir do modelo Rutherford, descobriu-se o núcleo atômico. O átomo tem um núcleo. Fechou? Segunda descoberta. Conforme o experimento foi rodando, ele descobriu uma região muito grande, um grande vazio gigantesco. E lá ficavam umas partículas bem bacanas. Ele chamou essa região grande, essa região vazia, enorme, bem volumosa, de eletrosfera. Então agora, olha que doido. Agora o átomo tem uma parte interna e uma parte externa. Antes o átomo só tinha uma parte. Depois o átomo foi dividido em 2 partes. Só que 2 partes dentro da mesma região, dentro do mesmo espaço. Agora não. Agora você tem 2 espaços diferentes. Você tem uma parte que fica interna e uma parte que fica externa, que é gigante, que ele chamou de eletrosfera. Segundo, no núcleo, ele sugeriu que você encontraria os prótons. Isso vale até hoje, tá? Não foi ele que provou, ele sugeriu. Quem provou, na verdade, isso aqui, vou passar um spoiler aqui, foi um tiozinho chamado Henry Moseley. Ele era discípulo, é sempre o discípulo superando o mestre, né? Muito da hora, né? Ó, Rutherford superou seu mestre, que era Thomson. E o Henry Moseley, que fez a tabela periódica que a gente usa até hoje, que a gente vai ter uma aula só de tabela periódica, foi ele que criou a tabela periódica que você usa hoje. O Henry Moseley era discípulo de Rutherford. Ele provou que exatamente no núcleo onde estão os prótons. O Rutherford achava que era lá, só que ele não conseguiu provar. Ele falou, ó, tudo leva a crer que é no núcleo que os prótons estão, mas ele não conseguiu provar. Esse cara provou. Tudo bem? Esse cara provou. Os elétrons estão na eletrosfera. Isso ele conseguiu definir. Então, olha quanta coisa. Descoberta do núcleo, os prótons estão no núcleo, descoberta da eletrosfera, os elétrons estão na eletrosfera. Vê se tem dúvida para quem está em casa. Não, por enquanto não. Terceira, que é muito simples. Bem bobinho, mas eu tenho que colocar.
o núcleo é muito menor do que a eletrosfera. Gente, isso quer dizer que a eletrosfera é gigante mesmo. Menor quanto? Gente, a eletrosfera é 100 mil vezes maior do que o núcleo. Gente, 100 mil vezes é algo grande pra caceta. É como se o núcleo tivesse 1 metro e o outro tivesse 100 mil metros. Um negócio muito gigantesco. Tudo bem? A eletrosfera é muito maior que o núcleo. E a quarta conclusão, que quase ninguém fala, inclusive professores, né? Eu não sei o porquê, que não gosta de atrelar isso ao modelo de Rutherford, mas foi uma das partes mais importantes. Então, ó, atenção aqui, ó. Dica ninja para você. Gente, foi a partir do modelo de Rutherford que o átomo passou a ser uma partícula neutra. Por isso que a gente vai ver um negócio mais para frente em outra matéria chamada pés. No átomo, os pés são iguais. Isso começou no modelo de Rutherford. Como assim o átomo é uma partícula neutra? O átomo é neutro. Rutherford sugeriu o seguinte: o número de prótons que estão lá dentro do núcleo é exatamente igual, como diz minha sobrinha, é igual, a gente vai falar errado assim mesmo, é igual ao número de elétrons da eletrosfera. Como assim, laranja? É, como assim mesmo. Você viu um negócio tão importante? Que bacana? Então o Rutherford falou o seguinte: se eu tiver 2 prótons no núcleo, eu tenho 2 elétrons na eletrosfera. Se eu tiver 11 prótons no núcleo, eu tenho 11 elétrons na eletrosfera. Isso prova a neutralidade do átomo. Todo átomo é neutro, sem exceção. Isso começou no modelo de Rutherford. Por que não falam isso? Não sei. Porque, para mim, é a parte mais importante. Tudo bem? Gente, agora, eu já vi exercícios falar isso aqui, ó. Inclusive, quando o exercício falou isso, me pegou de surpresa. Então, fica o bizu para você, ó. Gente, foi a partir do modelo de Rutherford que iniciou o surgimento da eletrosfera. Então, a gente fala que Rutherford é o 3º modelo atômico, só que, ao mesmo tempo, é o primeiro modelo que fala de eletrosfera. Por quê? Porque nós teremos um segundo modelo já já. Tudo bem? Então, ó, modelo de Rutherford, 3º modelo atômico na linha temporal, porém, é o primeiro modelo que fala de eletrosfera. Tudo bem? Fechou? Laranja, como ficou conhecido esse modelo? Modelo da Via Láctea. Sempre quando fala em Via Láctea, eu lembro de Legião Urbana. Não tem jeito. Eu conheço todas as músicas, inclusive o álbum italiano, que eu gosto muito. Não sei cantar, mas eu gosto. Então, gente, ó, modelo da Via Láctea. Tudo bem? É assim que ficou conhecido. Ou modelo do Sistema Solar. Tanto faz que você queira falar. Beleza? Gente, alguma dúvida até aqui? Don't dúvidas? Tá tranquilo? Vamos para o 4º e último modelo. Esse modelo aqui surgiu 2 anos após o modelo Rutherford. Por que ele surgiu? Gente, esse modelo estava perfeito. Porém, o Rutherford só não conseguia explicar uma coisa. Aí o Bohr foi explicar. O que o Rutherford não conseguia explicar? Gente, se isso aqui é um elétron, já que eu fiz o elétron de laranja, eu vou representar pelo giz laranja. Se isso é elétron, e o elétron está ali rodando elipticamente ao redor do núcleo, então o elétron está aqui, ó. Pergunta a você, eu vou conseguir ficar para sempre rodando minha mão? Sim ou não? Para todo sempre, eternamente, eu vou conseguir ficar rodando minha mão? Gente, se eu aguentar aqui 10 minutos é muito, rodando a minha mão. Então, essa era a dúvida do Rutherford. Ele falou o seguinte: caceta, se esse elétron está rodando ao redor do núcleo, por que ele não se cansa? Por que ele não perde energia? Por que ele não vai parando, ó, e cai no núcleo? Ele não conseguia responder isso. Então, ele tinha uma certeza. Ele falou o seguinte: ó, eu tenho certeza que o meu modelo não vai ser o mais atual. Porque alguém vai conseguir responder isso. Eu não sei responder. Por quê? Porque eu só sei física mecânica. A física mecânica não responde isso. Agora, quem sabe física quântica consegue responder isso. O Niels Bohr tinha conhecimentos de física quântica, não só de física mecânica. Aí ele virou para o modelo do Rutherford e falou: Rutherford, eu vou resolver só esse problema. Eu concordo com tudo que você falou. Eu não vou mudar a ideia de ter um núcleo. Eu não vou mudar a ideia que o núcleo tem prótons. Eu não vou mudar a ideia da eletrosfera. Existe realmente uma eletrosfera. Os elétrons estão na eletrosfera. A eletrosfera é muito maior que o núcleo. Porém, Rutherford, eu vou arrumar só isso aqui, ó. Tanto é que se você pegar materiais por aí, seja no Google, materiais didáticos de ensino médio, o 4º modelo vem escrito assim, ó, modelo de Rutherford Bohr, não só modelo de Bohr. Por quê?
Porque o Bohr só vai mudar isso, gente, só o elétron. O resto ele falou assim, ó, continua do jeito que está. A partícula continua sendo neutra. Existe núcleo, existe eletrosfera, os prótons estão aqui, os elétrons estão aqui. Tá suave, Rutherford. Eu só vou consertar isso aqui que você não manja. E aí surgiu o modelo de 1913, que é o que a gente mais utiliza, mas não é o mais atual. Beleza? Qual é o modelo de 1913? O Bohr, para explicar isso, elaborou 2 postulados, que eu vou colocar aqui para você. Primeiro postulado, e aí nós faremos exercício, tá? Primeiro postulado e segundo postulado. O que dizia o primeiro postulado? Vou resumir, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar batendo a cabeça num negócio que não é tão importante você saber detalhadamente, tá bom? O primeiro postulado diz o seguinte: os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Como assim, laranja? Já vou falar. As órbitas são circulares ao redor do núcleo. Não é em forma elíptica, porque isso aqui é uma elipse, tudo bem? Não é em forma elipse, é em forma circular, ou seja, é um grande tiro ao alvo. Só que, gente, eu não vou desenhar um tiro ao alvo na lousa, vai ficar ridículo, né? Você fazer isso aqui, ó, e ficar fazendo aqui, ó, circunferências ao redor do núcleo, isso fica feio. Então, é normal e é aceitável você desenhar assim, ó, uma pequena bolinha representando o núcleo, o próton lá dentro, e você faz 7 camadas aqui, ó, 7 pedaços de circunferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você quiser continuar ela e fazer um tiro ao alvo, fica à vontade. Eu só vou representar assim. Então, olha só. O Bohr só melhorou isso aqui. Ele falou, Rutherford, Ruth, não é elíptico, é circular e são 7. O Rutherford nem sabia quantos eram. O Rutherford só tinha uma ideia assim, ó, existe a eletrosfera e ela é gigante. O Bohr falou assim, existe mesmo, só que não é elíptica, é circular e são 7. 7 camadas formam a eletrosfera. O que eu tenho que decorar? Gente, agora é decorar. De verdade, se você esquecer isso aqui para a prova, eu não vou ficar triste. Agora, isso eu não posso esquecer. O modelo de Bohr eu não posso esquecer para a prova. Até porque o que eu vou colocar aqui vai te ajudar em 50% da próxima aula. Porque o que eu vou colocar aqui, você vai usar para entender metade da próxima aula. Tudo bem? Então, eu preciso decorar o que eu vou colocar aqui agora. Tá? O que eu preciso decorar? O Bohr falou que existem 7 camadas. Vai de K a Q. K, L, M, N, O, P e Q. Porque não foi ele que definiu as letras, tá? Por que ele começou com a letra... Ou melhor, por que começaram com a letra K? Porque quando descobriram essa primeira camada, porque lógico que ele não fez o modelo sozinho, né? A ideia era o seguinte. Gente, se eu começasse com a letra A, olha a merda que daria. A, B, C, D, E, F, G. Não tinha problema nenhum começar com a letra A. O problema, o que era? Como esse experimento era muito novo, conhecia-se pouco sobre o átomo, e se tivesse camadas anterior à letra A, eu vou usar o quê? Menos A? Se o alfabeto começa em A e termina lá em W, desculpa, termina em Z, uma camada antes de A eu vou chamar o quê? De menos A? Não dá. Então resolveram começar com a camada K. Por quê? Porque se descobrissem camadas anteriores a K, você tinha letras para usar. Olha como é que é, até nisso eles foram inteligentes. Então, gente, existem 7 camadas. Só Titi do ensino médio fazia você decorar isso aqui para a prova. Rutherford também falou que as camadas podem ser chamadas de níveis quânticos de energia. Por quê? Ué, porque ele usou física quântica? Então, níveis quânticos de energia. Vai do nível 1 até o nível 7. É muito simples. Só isso. 7 camadas, 7 níveis. Vai do 1 ao 7. E agora, o mais chatinho de lembrar, mas vocês vão ter que lembrar. Número máximo de elétrons. Por quê? Ué, se isso aqui são eletrosfera, se as 7 camadas representam, né, a eletrosfera, tem que ter elétron. Quantos elétrons tem em cada camada? É isso que eu tenho que decorar agora. 2, 8, 18, 32. Agora regride. 32, 18 e termina em... Eu preciso saber exatamente isso aqui que está na lousa. Exatamente isso. Decoreba total, total. Oi. O quê? Automaticamente sim. Amei a sua dúvida. Sua dúvida não, a sua confirmação. Suponha que eu tivesse na primeira camada um elétron e só tivesse essa primeira camada. Quer dizer que lá dentro eu teria um próton. Suponha que eu tivesse um elétron na primeira camada e 2 elétrons na segunda. Um total de 3. Quantos prótons eu teria aqui?
3 prótons. É isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Gente, então os elétrons descrevem órbitas circulares, tá, gente? Os elétrons ficam aqui, ó, girando circularmente ao redor do núcleo, tá? Nunca vão ganhar nem perder energia. Esse é o elétron. Vai ficar aqui, ó. Fechou? Tranquilos? O que diz o segundo postulado? Gente, o segundo postulado, eu chamo ele de choque. Tratamento de choque. Inclusive, esse filme é muito bom, né? Eu dei muita risada. Não sei se é porque eu sou idiota, mas eu gosto muito desse filme. Tratamento de choque. Eu sempre confundo o Adam Sandler com o Ben Stiller. Para mim é a mesma pessoa, eles são irmãos gêmeos, tá? Mas é um filme muito bom com eles, dei muita risada. Gente, o segundo postulado eu chamo de tratamento de choque. O que quer dizer isso? Gente, no primeiro postulado, o Bohr falou o seguinte: o elétron não quer perder nem ganhar energia, ele não quer. Ele nasceu assim e falou, ó, por favor, senhor, eu não quero receber nem perder energia. Então ele vai ficar para todo sempre, eternamente, sem querer dar energia para ninguém e sem querer receber. Porém, se algum idiota der choque nele, ele não tem escolha. Como assim, laranja? Pensa que o seu dedo é um elétron. Você não quer dar choque em ninguém, até porque você nem consegue fazer isso. E também não quer tomar choque. Ninguém sai na rua e fala assim, nossa, vontade de tomar um choque hoje? Podia cair um raio na minha cabeça. Não. Só que se eu pegar seu dedo e colocar na tomada, você tem escolha? Gente, se o seu dedo entrar na tomada, não adianta você falar assim, não, pode colocar meu dedo, eu não quero, não vou receber. Gente, é automático. Olhou o dedo na tomada, você tomou o choque. A mesma coisa com o elétron. Se vir algum idiota e der choque em algum elétron, por exemplo, nesse cara aqui, não tem jeito, gente, ele vai receber esse choque. Tudo bem? Ele recebe esse choque, tá? Quando ele recebe esse choque, ele dá um salto quântico. O que é um salto quântico? Ele pula para um nível mais externo. Então, eu vou representar aqui para você, ó. O que é pular para um nível mais externo? O elétron está aqui, recebe o choque, sei lá, vamos supor que o choque seja grande pra caceta. Ele pulou lá para o nível 6. Ó, tá energizadão, ele tá assim, ó, doidão. Tudo bem? Então, isso é o segundo postulado. O elétron estava aqui bonitinho, vê alguém deu um choque nele, ele pulou lá para o nível 6. Poderia ter pulado para o nível 2, para o nível 3, só uma ilustração, tá, gente? Ele pulou para o nível 6. Pergunta a vocês. O nível 6 é o nível original desse elétron, sim ou não? Essa é a casa original dele? Por exemplo que eu dei, não. Esse elétron estava em que casa? Na casa 1. Alguém deu um choque nesse cara, ele pulou para a casa 6. Então ele quer voltar. O elétron sempre quer voltar para sua terra natal, gente. Aquela casa não é a dele. Até porque o elétron não gosta de ficar longe do núcleo. Tudo bem? Ele quer ficar perto do próton. Ele está fundido, que ele está lá, ó. Ele tomou um choque, foi lá no nível 6. Ele quer voltar. Ele pode voltar? Pode. Só que para ele voltar, ele precisa, ó, para ele voltar, ele precisa liberar toda a energia extra em forma de luz, ou calor, ou qualquer outra coisa. Então ele pode voltar. Então ele libera isso em forma de luz e volta. O que isso explica? A FUVEST uma vez colocou um exercício na sua prova que falava sobre os fogos de artifício. Gente, os fogos de artifício é exatamente o modelo de Bohr. Você tem o rojão aqui, o pavio, você vai lá, acende o pavio começa a queimar. Quando chega aqui, embaixo do seu rojão, tem pólvora, mais os sais aqui em cima. Então é pólvora mais sais de elementos químicos, tá? Quando essa energia do pavio queimando encontra com a pólvora, ocorre o quê? Explosão libera o quê? Energia. Essa energia passa para os átomos que estão aqui, ó, para os elétrons que estão aqui, e aquilo sobe. Os elétrons que estão subindo naquele estouro, eles estão energizados, aí eles voltam para o nível original, e toda aquela energia que eles absorveram da explosão são liberados em forma de luz e calor. Fogos de artifício só funciona devido ao modelo de Bohr. Sabe onde mais tem modelo de Bohr? Nessa lâmpada aqui. Você não consegue acompanhar, mas essa lâmpada não está 100% acesa. Ela está acendendo e apagando, mas é tão rápido, é tantas vezes que isso está fazendo por segundo, que você acha que essa lâmpada está acesa, mas não está. Sabe o que está acontecendo com essa lâmpada? Está acontecendo assim, ó. O elétron está aqui na camada 1, recebe energia quando eu ligo o interruptor, pula para a camada 6, volta para a camada 1, libera luz. Aí de novo, pula para a camada 6, volta para a camada 1, libera luz. Só que eu não consigo ver isso. Se eu colocasse um time sleep aqui bem bom, você veria isso aqui, ó. A luz piscando, acendendo e apagando. Só que o nosso olho não consegue acompanhar. Mas isso é modelo de Bohr. Por isso chama-se corrente alternada. Que ela fica para lá e para cá. Tudo bem? Fechou? Esse é o modelo de Bohr, gente. Agora podemos fazer exercício.
Ufa! Lange, o quinto modelo, veremos mais pra frente, tá bom? Bora brincar com o exercício que nós vimos quase todos os modelos possíveis para fazermos exercícios. Gente, já vamos começar com o número 1. Será que eu posso apagar a lousa? Tá suave. Só apagar para a gente conseguir fazer o exercício ali, né? Vamos lá. Tirou foto? Posso apagar? Já pega o exercício 1 aí, enquanto eu estou fazendo a limpeza dessa lousa. Por onde você for, eu sigo com o pensamento, sempre onde eu estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus, e ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu. Ó, bem apagadinho, hein? Pronto, bora lá, igreja. Bom, o exercício 1 é um exercício bom, teórico, não é teórico, né? Mas ele não é de nenhuma faculdade aí. Um exercício bacaninha, que ele fala assim, ó. Uma importante contribuição do modelo de Titio Ruth. Então, só pensa nas coisas do Titio Rutherford, tá? Então, número 1. Uma contribuição importante desse modelo foi considerar o átomo constituído de, letra A, elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Isso foi Titio Thomson. O que é importante de Rutherford? Núcleo e eletrosfera, gente. Se tem um bizu que eu posso te passar, é o seguinte. Núcleo e eletrosfera, você tem que relacionar com o modelo de Rutherford, porque foi ele que descobriu, beleza? Bom, não é a letra A. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons? Não, né? Olha a letra C. Um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron? Gente, eu sei que aqui você poderia descobrir. Você poderia confundir, mas vamos lá. O núcleo, ele é muito pequeno. Ele é pequenininho comparado com a eletrosfera. Mas nele estão os prótons. A eletrosfera ela é gigantesca, né? Para o modelo de Titio Ruth, né? Então, vamos fazer só uma eletrosfera aqui. Ela é gigantesca. E na eletrosfera tem elétrons. Só que, gente, elétron não tem massa, tá? A massa do elétron não é que não tem massa. A massa do elétron é tão pequena que ela chega a ser desprezível. Sabe quando você não considera a pessoa? A pessoa existe, mas fala assim, ó, caguei para você, é isso. É o elétron, tudo bem? Ele existe, mas a gente caga para ele, porque praticamente ele não tem massa. Então, a massa do elétron é praticamente desprezível. Ela não é zero, tá? Mas ela é praticamente desprezível. Onde está a massa? Toda no núcleo. Então, acho que daí que vem aquele jargão que tamanho não é documento. Por quê? Realmente não é. Porque o núcleo, mesmo sendo 100 mil vezes menor que a eletrosfera, toda a massa está lá dentro do núcleo. A eletrosfera não tem massa, tudo bem? Então, está falsa a letra C. Letra D. Uma região central com carga negativa? Ixi, já acabou, né? Região central com carga... Gente, se não é letra A, B, C e D, sobrou quem? Letra E, né? Vamos ver? Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. Os elétrons estão aqui cercando o núcleo na eletrosfera. Letra E de helicóptero. Olha, o Fábio ia gostar, hein? De eu falar a letra E de helicóptero, ele vai ficar super feliz. Gente, número 2, ainda de Rutherford. Viu como é que ele é muito importante? O átomo de Rutherford, de 1911, foi comparado ao sistema planetário. Lembra que eu falei? Você pode falar Via Láctea, sistema solar, pode falar o que você quiser. Planetário, tanto faz.
O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. Beleza? Eletrosfera é a região do átomo que ele quer que você foque só na eletrosfera. O que seria a eletrosfera para o Rutherford e para você, que acabou de estudar? Letra A. Contém partículas de carga elétrica negativa? Ah, que sem graça. Letra A, de I love you. Pô, podia começar pela letra E, né? Pronto, gente. Sim, a eletrosfera contém cargas negativas. Número 3. Ou até que enfim vai mudar o cientista aqui, né? O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Titio Dalton em 1808. Este modelo foi comparado a... Sacanagem o cara colocar aqui bola de ping-pong, né? Uma bola de bilhar. Número 3. Alternativa... Não, jamais. Isso aqui é só para a gente realmente ir entendendo os modelos. Questões de barro branco a gente vai começar a ver a partir do 11 para frente. Aí tem mais cara de barro. Nossa, achei que estava no vidro, foi mal, gente. Então, ó, questões de barro, a partir do exercício 11 para frente, são mais parecidos, né? Então, vamos lá, vamos por partes igual o Jack. Vamos agora dar um salto quântico, aproveitar que a gente estava falando de Bohr. Vamos para o número 7. Os outros você vai fazendo, tem gabarito aí, tudo certinho, tá? Número 7, diferem, ele já começa assim do nada. Número 1, diferem de elemento para elemento. Fala, tá, beleza. São as unidades envolvidas nas transformações químicas. Você fala, beleza, tá. São indivisíveis, beleza. Consistem de unidades com um núcleo e uma eletrosfera onde se localizam os elétrons. 4 afirmações do nada que ele jogou no seu colo. Agora vem a pergunta. Dessas afirmações estão incluídas na teoria atômica de Dalton somente... Gente, começa de baixo para cima para você já tirar coisas ridículas na frente. Olha o número 4. Consistem de unidades com núcleo e eletrosfera. Quem descobriu o núcleo e eletrosfera? Titio Ruth. Não foi Dalton. Então, o número 4 não pode entrar na sua resposta. Tudo bem? O número 3 são indivisíveis. O único modelo atômico que fala que é indivisível é o modelo justamente de Dalton. Todos os outros modelos, o átomo deixou de ser uma partícula indivisível e passou a ser divisível. Então, com certeza tem que ter o 3. Gente, então usa a lógica agora. Pra não perder tempo na hora da prova. Se tem que ter o 3, não pode ter o 4, alternativa? Acabou. E de helicóptero. Não, vamos mudar, vai. Senão o Fábio vai falar que eu estou falando errado. Vamos falar E de AC/DC, então. Pronto, vamos gastar no inglês. E de AC/DC para você. Bom, agora, depois de fazer o 7, vamos dar uma olhada no 9. Univale Santa Catarina. Ele fala assim. Minha sobrinha, quando era nova, ela falava assim. Há mais de 100 anos, J.J. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron. Lembra que eu coloquei aqui no cantinho? Ó? Olha, gente, tem uma coisa importante que o Rutherford também, que o Thomson também fez, que foi descobrir a relação de massa-elétron. E esse número era fixo. Por isso que ele provou que todo átomo tinha elétron, tudo bem? Por isso que é importante, ó. Então, ó, há mais de 100 anos, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron. Massa-carga do elétron, tá. O que pode ser considerado como a descoberta do elétron. Legal. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Ou seja, presta atenção na pergunta, gente. Falou o seguinte, ó. O que Thomson fez que ajudou no modelo atômico dele? O que foi importante para Thomson? Gente, tem 2 coisas importantes para Thomson. Descoberta de prótons, descoberta de elétrons. Com isso, o átomo passou a ser divisível. É isso que eu tenho que focar. Tudo bem? Letra A. O átomo seria indivisível? Não. Só tem um modelo que o átomo é indivisível. Dalton. O resto tudo é divisível. Não é letra A. Letra B. A existência de partículas subatômicas? Exatamente isso. Existência de partículas dentro do átomo. 9, letra B de Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Inclusive saiu um filme /série, eu não tive tempo de ver ainda, de Alexandre lá na Netflix. Acho legal vocês verem também, por conta de história, tá, gente? Muito bom. E dá uma distraída, né, nesse carnaval. Deixa eu ver se a gente faz o 10. Vamos fazer o 10. Vai, o 10 é legal, depois a gente começa a pular para exercícios mais bacanas. Número 10, o FMG, Federal de Minas.
Esse é bom porque ele vai dar um parâmetro geral dos 4 modelos atômicos. Então, isso é bom como revisão. É muito bom o exercício assim. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, poderia ser qualquer átomo, tá, gente? A gente fala de átomo de hidrogênio porque quando o Bohr fez o seu modelo atômico, ele se baseou no átomo de hidrogênio, tá? E aí que tá a merda, porque olha só que legal. Ele falou o seguinte, isso aqui funciona para hidrogênio, não sei se funciona para o resto. Por isso que não é o mais atual, né? Ele falou, para o hidrogênio eu tenho certeza que funciona, para o resto eu não tenho certeza. Enfim, coisas do mundo científico, né, gente? Um estudante elaborou um resumo. Então vamos ver o resumo que o estudante fez. E é óbvio que lá no final ele vai perguntar se o resumo está certo ou não. Então já vamos prestar atenção, hein? E já colocar se está errado ou se está certo. Olha o resumo que ele fez. Modelo de Dalton. Características. Átomos maciços e indivisíveis. Verdade ou falso? Verdade, né? Modelo de Dalton, átomos maciços e indivisíveis. Legal. Então não cometeu erro nesse resumo. Olha o resumo de Thomson. Características: elétron de carga negativa, incrustado em uma esfera de carga positiva. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. Não era isso o modelo de Thomson? Toda a massa positiva misturada com elétrons. Incrustado quer dizer ali, gente, grudado, dentro, tudo junto e misturado. Tudo bem? Então, tá certo esse resumo também. Modelo de Tittle-Huth. Características: elétron de carga negativa em órbita, em torno de um núcleo central de carga positiva. Não há restrição quanto aos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron. O que ele quis dizer? Esse número 3 é mais tenso. Por quê? Porque ele requer um conhecimento um pouco mais aprofundado do Tittle-Huth, mas não é difícil, eu consigo passar para vocês, ó. Rutherford. O que ele falou foi o seguinte, olha o que ele fala. Opa, peraí, esse exercício é o número 10, né? Deixa eu colocar o 10 aqui para a gente não se perder. Gente, no Rutherford ele falou o seguinte, ó. Um núcleo com cargas positivas. Na eletrosfera você tem os elétrons, bonitinho ali. Então olha só o que ele fala. Vou explicar o que ele está querendo dizer ali, ó. Elétron de carga negativa, beleza. Em órbita em torno de um núcleo central. Sim, isso aqui é uma órbita, tá? Se ele não falou que é órbita circular, ainda é verdadeiro, tá? Se ele tivesse falado assim no exercício, órbita circular, você já poderia ter colocado falso, mas ele não falou o tipo de órbita. Ele só falou, o elétron está em órbita. Está. Gente, tanto no Rutherford quanto no Bohr, os elétrons estão em órbitas ao redor do núcleo. A diferença é que no Rutherford, a órbita é elíptica. No Bohr, a órbita é circular, mas não deixa de ser órbita ao redor do núcleo, tudo bem? Só que aí vem um porém. Aí ele fala assim, ó. Não há restrição quanto aos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron. Não mesmo. Sabe por quê? Quem colocou restrição nos raios e nas órbitas dos elétrons foi o Tittle-Bohr. Por conta desse desenho que eu fiz para vocês. Olha que bonitinho. A gente falou que tem 7 camadas, não foi isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente chamou de níveis quânticos de energia. Ó, nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Elétron que está aqui está no nível 1, ele tem energia 1. Elétron que está aqui está no nível 6, ele tem energia 6. Então, as energias dos elétrons são diferentes dependendo da órbita que ele estiver. Então, está totalmente verdadeira esse item. Tudo bem? Por isso que eu queria fazer com vocês, tá? Porque a gente vai melhorando o que você viu na exposição da matéria ali agora. Modelo de Bohr. Por enquanto, nenhum erro, né? Modelo de Bohr. Característica. Elétron de carga negativa, em órbita em torno de um núcleo central de carga positiva. Beleza. Apenas certos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron são possíveis. Sim. Ó, aqui só pode ter elétron que caiba no nível 1 de energia. Aqui só pode ter elétron que caiba no nível 6 de energia. Se eu colocar elétron aqui, esse elétron só pode ter energia que suporta o nível 3 de energia. Tudo bem? Então esse exercício foi bom só para a gente complementar o que você aprendeu do Tittle-Bohr, tá? Não teve nenhum erro nos resumos. Nenhum dos 4 resumos. Alternativa? A, de Iron Maiden. Agora, gente, enquanto eu tomo uma aguinha... Nossa, já são 9h50, como passa rápido, igreja.
enquanto eu vou tomar uma aguinha ali, que a minha goela já está destruindo, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos o número 11 e o número 12, tá? 11 e 12, rapidinho, só para eu molhar a goela. Igreja. Bom, número 11, fala de tio Ruth, né? Logo no começo ali a gente já vê tio Rutherford, né? Então, 11. Ele fala assim, assinale a alternativa que completa melhor os espaços na frase abaixo. Onde estão os espaços? Nesses 3 pontinhos, tá? São 3 espaços aí, ó. 3 ou 4. 4 espaços, tá bom? O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica. O que tem no núcleo do Rutherford? Positiva. Então, a sua resposta tem que começar com positiva. Já dá para você eliminar 2 aí, né? Pelo menos. 3, boa, é verdade. Neutra, negativa e negativa. Verdade, boa. Que seria equilibrado por... O que equilibra com a carga positiva? A carga negativa. Só que não tem como você complementar com a palavra negativa olhando para as respostas. Então, você complementa com a palavra elétrons. Esse é o símbolo de elétrons, tá? Um E mais esticadinho com um sinal negativo em cima. Elétrons, tá? Então, positivo e elétrons. Você fica agora ainda entre letra B e letra C. Tá, agora a gente já mata o exercício agora, ó. De carga elétrica negativa. Já daria para marcar a alternativa correta, né? Mas vamos continuar. De carga elétrica negativa, que ficam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Igreja, positivo, elétron, negativo, eletrosfera. Alternativa? Positiva, elétrons, negativa, eletrosfera. D de the best, que são vocês. E eu pedi também para vocês fazerem o 12. Então vamos olhar para o 12. Nossa, eu acho que eu nunca fiz tanto exercício, estou feliz. Ele fala assim no 12. Em relação ao modelo atômico de Rutherford, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Esse modelo baseia-se em experimentos com eletrólise de soluções de sais de ouro. Eu sei que quando eu coloquei o modelo de Rutherford aqui, eu escrevi ouro. Mas, gente, ouro complementa aí para você não perder um exercício na prova. Ouro lâmina, tá? Não é soluções de ouro, tá? Não tem nada a ver com água, é ouro físico. Por isso que eu pedi para vocês olharem o material extra, só olhar por cima. Porque você vai ver que o experimento do Rutherford é literalmente uma barra de ouro na frente, tudo bem? Não são soluções de ouro, é uma lâmina de ouro. Então, a letra A, falso. Vamos olhar para a letra B agora. Letra B. Ele apresenta a matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons? Quem fala que os elétrons estão em contato direto com os prótons? Pudim com passas. Thomson. Letra B, falsa. Tá? Letra C. No modelo de Rutherford, tá aqui, gente, ó, os elétrons não ficam em contato com Rutherford.
Com o Rutherford, com os prótons, ok? Não ficam em contato. Nem no modelo Rutherford, nem no modelo do Bohr, que é o quarto modelo atômico, ou também chamado de segundo modelo da eletrosfera. Fechou? Complementa o que você anotou aí, ó. Modelo de Bohr, além de ser o quarto, ele também é considerado o segundo modelo da eletrosfera, tá? Rutherford é o primeiro modelo de eletrosfera, Bohr é o segundo modelo de eletrosfera. Letra C. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma lâmina fina de ouro era bombardeada por partículas alfa. Isso eu coloquei, né? Lâmina não escrevi, eu escrevi ouro e partículas alfa. Verdadeira, letra C. Letra D. Segundo esse modelo, só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores... Ih, já esquece. Quem falou de nível energético? Gente, falou a palavra nível ou a palavra energia é modelo de Bohr. E Rutherford não tinha ideia de nível de energia, tudo bem? O Rutherford conheceu o seguinte, ó, núcleo, eletrosfera, acabou por aí. Núcleo, prótons positivos, eletrosfera, carga negativa, e acabou por aí. Ele não sabia de nível quântico, energia, fóton, luz, ele não sabia de nada, tudo bem? Por quê? Ele era limitado, ele não sabia física quântica, fechou? Então, letra D está... falso. Letra E. Esse modelo é semelhante a um sistema planetário. Até aí é verdadeiro. Continuando. Em que os elétrons distribuem-se ao redor do núcleo, assim como os planetas em torno do Sol. Verdadeiro a letra E também. Tá bom? Que horas são? Nada, dá para fazer mais. Vamos lá. Agora já estamos nos caminhando para o final da lista. E tem um exercício da banca da VUNESP, que nós vamos fazê-lo agora, exercício 15, tá? Em 1913, Niels Bohr, que nasceu em 1885 e morreu em 1962, ele fala aí a data de nascimento e a data do falecimento dele, propôs um modelo que fornecia uma explicação para a origem dos espectros atômicos. O que é espectro? Pensa em energia, tá, gente? Espectro atômico, energia, tá? Luz do visível, raios ultravioleta, é isso aí, tá bom? Nesse modelo, a energia do elétron só pode assumir certos valores discretos. Sim, ó, o elétron que tem pouca energia fica no nível 1. Elétron que tem energia pra caramba fica no nível 7. Então, cada elétron tem uma energia para ocupar determinado nível. A gente já falou isso, eu só estou, né, ratificando o que nós já falamos, tá bom? Então, ó, nesse modelo, Bohr introduziu uma série de postulados, dentre os quais a energia do elétron só pode assumir certos valores discretos, ocupando níveis de energia permitidos ao redor do núcleo atômico. Nada de novidade até agora. Considerando o modelo de Bohr, os diferentes espectros atômicos podem ser explicados em função... Vamos lá, quer saber o seguinte, o que explica essa diferença de energia que os elétrons têm em cada nível? Vamos lá. Letra A, do recebimento de elétrons por diferentes elementos. Gente, diferentes elementos têm níveis diferentes, elétrons diferentes. Não tem nada a ver com isso aqui que ele explicou. Tudo bem? Letra B. Da perda de elétrons por diferentes elementos? Não. Quando chegar na letra verdadeira, você vai entender por que eu estou falando não. Das diferentes transições eletrônicas que variam de elemento para elemento. Deixa um asterisco. Vamos lá. Da promoção de diferentes elétrons para níveis mais energéticos. Deixa um asterisco também. Da instabilidade nuclear. Nada de instabilidade nuclear. Nós estamos entre letra C e letra D. Gente, lá durante a leitura do exercício, ele fala o seguinte, ó. Os elétrons ocupam níveis de energia permitidos ao redor do núcleo. E quando eu expliquei o segundo postulado, o que eu falei para vocês? O elétron está quietinho, sei lá, no nível 1. Se ele recebe um choque, ele ganha energia e vai ter que pular para um outro nível, sei lá, pula para o nível 2, para o nível 3, 4, 5, 6 ou 7. Só que depois ele pode voltar para o nível original, liberando essa energia extra em forma de ondas eletromagnéticas, seja em forma de luz, calor, etc. Olha a letra D, da promoção de diferentes elétrons para níveis mais energéticos. Lange, o que é promoção? Promoção não é você subir, você ser alavancado. Gente, quando um elétron recebe uma energia extra, ele é promovido para uma outra camada, para um outro nível energético, tudo bem? É isso que explica
os diferentes níveis de energia. Conforme o elétron vai recebendo energia, ele vai pulando de camada em camada. Alternativa D. Dona, já pode cair assim na minha prova? Não. Aí já é muito mais avançado, eu acredito, que o modelo de VUNESP. Tudo bem? Fechou? Mas não deixa de ser um exercício de VUNESP, tá? Bom, são 10 horas, eu quero fazer só mais um antes de você ir embora. Não vamos fazer o 27, que o 27 eu só vou explicar a aula que vem. Não vamos fazer o 26, que eu só vou explicar a aula que vem também, que é o modelo atômico atual, de Tito Heisenberg. Então, 26 e 27 a gente não vai fazer agora. Tá, vamos ver o que mais aqui. É, 25? Rutherford, a gente falou tanto de Rutherford já, né? Talvez esse. Deixa eu ver o negócio aqui. Se tem um mais legal. 21. Faz um 21. Ó, vamos lá. Pega o 21. Os modelos atômicos descrevem alguns aspectos estruturais dos átomos. Tá. Sobre essa afirmação, podemos afirmar que, letra A, modelos atômicos foram desenvolvidos pelos cientistas gregos Leucipo e Demócrito. Gente, nós falamos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, e a aula que vem falaremos de Heisenberg. Não tem nada a ver com Demócrito e Leucipo. Isso não quer dizer que eles não fizeram nada. O Demócrito e o Leucipo foram os primeiros que começaram a falar sobre a palavra átomo, mas nunca fizeram modelo. Tudo bem? Modelo é só a partir de Dalton, tudo bem? Demócrito, Leucipo e Epícoro nunca fizeram modelo atômico, tá? Não era experimental, era tudo viajando na maionese. Fechou? Letra B. Os principais modelos atômicos são o modelo Rutherford e o modelo Rutherford-Bohr. Ó, errado não tá. Por quê? Porque são os mais atuais. Porém, gente, antes de marcar que a letra B é verdadeira, procure se não tem uma alternativa mais verdadeira do que essa, porque às vezes você pode se deparar com isso, mais completa. Isso não quer dizer que a letra B é falsa, mas quer dizer que pode ter uma alternativa mais completa. Tudo bem? Então vamos olhar para a letra C. O primeiro modelo atômico desenvolvido foi o modelo de Rutherford? Foi o terceiro. Foi o primeiro modelo atômico da eletrosfera. Mas ele não está falando de eletrosfera, ele está falando só do átomo. Então não, falso a letra C. Continuamos com a letra B ainda, né? Letra D. Os modelos atômicos foram desenvolvidos por cientistas com o intuito de compreender melhor o átomo e sua composição. E agora? Por que nós fomos descobrindo cada vez mais modelos atômicos? Na verdade, gente, não foi para você, como está falando na letra D aqui, ó, desenvolvidos por cientistas com o intuito de compreender melhor o átomo e sua composição. Na verdade, a composição do átomo, ela veio depois, que o átomo é feito de prótons, elétrons, não foi por isso. Os modelos atômicos foram descobertos, gente, ou foram desenvolvidos para você explicar fenômenos que nós temos no dia a dia, tudo bem? Por exemplo, o fenômeno da luz, acendendo e apagando, do rojãozinho lá explodindo, fechou? Porque com um elétron sobre campo elétrico, magnético, ele desvia ali, é isso, gente, tá? Então, eu ficaria com letra B de Busset, falou o cavalo de Alexandre o Grande. Porém, o gabarito de vocês está trazendo letra D, ok? Eu ficaria com a letra B, não, desculpa, falei merda, né? Não, letra B, eu ficaria com a letra B. Os principais modelos atômicos, né, os principais são Rutherford e Bohr. Isso não quer dizer que Dalton e Thomson também não seja. Mas o gabarito traz a letra D. Depois eu vou dar uma olhadinha, o porquê que esse gabarito está trazendo a letra D. Se ele considerou que, por exemplo, o Thomson e o Dalton também foram importantes, mesmo eles não sendo os mais atuais. Pode ser que sim, tá bom? Mas eu olho na próxima aula. Gente, próxima aula, não percam, por favor, de acompanhar. A gente vai falar de Heisenberg e a gente vai entrar nisso aqui, ó, que é gancho. Ó, isso aqui é gancho para distribuição eletrônica. Se você olhar nas últimas provas do Barro Branco, sempre faz alusão à distribuição eletrônica, tudo bem? Cátions, prótons, cátions, ânions e tudo mais, fechou? Nenhuma dúvida aqui no Chats in the Air? Igreja, voltamos semana que vem, né? Acho que é isso, né? Semana que vem. Preciso olhar o horário lá. Oi.